Boa noite. Mais uma vez podemos dar continuidade aos nossos estudos. Nós temos visto já há algum tempo, de forma sequencial, o Evangelho de Mateus, e hoje trataremos do capítulo 17, verso 14 ao verso 21. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estareis convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e esse passará. Nada vos será impossível. Mas essa casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Amém. Senhor, mais uma vez nós rogamos ao Senhor que quebrante os nossos corações, que acalme o nosso espírito, que nos conceda, Senhor, mais uma vez iluminação do Teu Santo Espírito, para aprendermos, para crescermos em intimidade, em vida, que a cada dia, Pai, nós estejamos sendo amadurecidos numa fé mais firme, sempre numa fé genuína, que nós busquemos sempre agradar ao Senhor. Assim nós o rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesse trecho bíblico, nós tomamos conhecimento de outro dos grandes milagres do nosso Senhor. E ele realiza ali a cura de um jovem lunático que vivia possuído. Os textos bíblicos paralelos, né, dos evangelhos sinóticos, eles nos falam disso, que ele estava ali também possuído, e por conta daquela possessão era afetado ali sua vida. No alto do monte, o pai, em palavras, reafirmava ali o amor para com seu filho. E no cume ali embaixo ali do monte, aliás, ali ao sopé do monte, tinha um pai também angustiado por conta de seu filho. Lá no alto do monte, o filho era exaltado e era ali percebido toda a glória do filho. E esse filho unigênito do pai desce ali para cuidar de um outro filho, aquele pai ali que só tinha um filhinho, que estava tão perturbado, tão angustiado realmente, afligido pelo Satanás. E o Senhor assim vai ali com compaixão em favor daquele menino, em favor daquele pai que estava tão angustiado. No relato de Mateus, o pai do menino vem diretamente ao Senhor e ajoelha-se, roga ao Senhor que estivesse intervindo, agindo ali em favor de seu filho. E até ele menciona: olha, eu já pedi aos seus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. E nós vemos alguns ensinamentos que devem ser destacados. Em primeiro lugar, nesses versículos, descobrimos um vívido quadro da horrenda influência que algumas vezes os demônios exercem. E lemos aqui a respeito do filho de um homem que, além de lunático, né, também sofria muito. Ele conta de um espírito maligno o pressionando e o tentando ali matar, jogando no fogo, na água, ali tentando tirar sua vida. Mas, e assim, o Senhor vai em socorro desse menino. Todavia, nunca nós devemos nos esquecer que há muitas outras maneiras de Satanás exercer controle espiritual sobre alguém. Nós vemos, por exemplo, o caso de Judas, em João 13, versículo 2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Então ali
Satanás já tinha realmente tomado o coração de Judas. Judas não estava falando diferente, não estava esbravejando, não estava fazendo nada diferente. Ele estava ali consciente durante aquele momento, estava ali no meio dos discípulos, junto a Cristo, mas o seu coração já tinha sucumbido realmente a Satanás, aos desejos ali da riqueza. A gente sabe que os textos bíblicos nos falam que ele era ladrão, ele realmente era apegado ao dinheiro, e por conta disso nós vemos esse discípulo que amava mais ao mundo do que ao seu Senhor, do que ao seu Mestre. Então, todavia, nunca nós podemos esquecer que há muitas maneiras de Satanás exercer controle espiritual, que não seja como no caso aqui dessa citação, dessa passagem bíblica. Há milhares de pessoas que têm se enveredado e se deixado levar pelas sugestões de Satanás e ficado cativos à sua vontade. Esses dizem-se muito ocupados e se desfazem de todo o temor de Deus e pendem realmente para todo o caminho torcido, prazeres distorcidos, as concupiscências ali da carne, aos prazeres mundanos, e assim desprezam o Senhor. Fazem tudo quanto está ao seu alcance a fim de arruinarem realmente o seu corpo, a sua vida, no tempo e na eternidade. São escravos voluntários de Satanás. São escravos voluntários de Satanás. Eles se submeteram mesmo, sucumbiram ali às promessas, a tudo que Satanás ali os ofereceu. Contudo, jamais deveríamos esquecer de que, nem mesmo no caso como desse jovem, deveríamos perder a esperança. Antes, deveríamos recordar-nos de que nosso Senhor Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. Não existe nada que Cristo não possa fazer. Ele tudo pode. Ele é o Todo-Poderoso, não há impossíveis. O Senhor, nosso Senhor Jesus, estava desde a eternidade com Deus o Pai e Deus o Espírito Santo. Pelo poder ali do Senhor, todas as coisas foram feitas. Na criação também, Cristo estava ali, a Trindade estava ali, e Cristo, pelo poder da sua palavra, todas as coisas vieram a existir. Então, tudo que existe realmente tem o poder do nosso Senhor ali, expresso pela criação. E esse poder maravilhoso do nosso Senhor, que construiu todas as coisas, que criou todas as coisas estão submetidas também à voz do Criador. Todas elas têm que se curvar perante a majestade do Todo-Poderoso. Por pior que fosse o caso daquele rapazinho, sobre quem lemos nesses versículos, ele foi curado. E isso desde aquela hora mesma em que foi apresentado a Cristo. Os pais, os mestres, os pregadores deveriam continuar orando em favor dos jovens, mesmo quando eles exibem seu lado mais negro, seu lado mais difícil. Nós não podemos desistir de orar pela juventude, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos que ainda não são cristãos, ainda que apresentem uma forma de vida, um viver realmente avesso às coisas do Senhor. Nós devemos continuamente a rogar, a clamar, a interceder em favor desses nossos, porque certamente, ainda que sejam, segundo a sociedade, nossa sociedade, boas pessoas, aos olhos de Deus só existe os que são justificados em Cristo e aqueles que não são justificados. Ou somos salvos em Cristo, ou não somos salvos. E assim nós devemos rogar: Senhor, quebranta os corações desses vários. Dá-me discernimento dos meus próprios pecados, mas me dá um coração também quebrantado, um coração sensível para chorar pelos pecados do mundo, para clamar, para rogar por aqueles que ainda não conhecem as maravilhosas palavras de vida. Nós devemos rogar por isso. Em segundo lugar, nesses versículos encontramos um extraordinário exemplo do efeito debilitador da incredulidade.
Jesus respondeu e disse: Ó geração incrédula e perversa, por quanto tempo estarei com vocês? Por quanto tempo terei de suportá-los? Quando desceu ali do ofuscante esplendor da transfiguração, a lastimável situação que estava ali embaixo, e o Senhor faz essa declaração da expressão de dor e de indignação. O fato de dirigir-se a sua queixa à geração, ele mostra que ele não estava falando unicamente com seus discípulos. Ele estava falando com, por exemplo, o pai, a quem faltou fé suficiente no poder de Cristo para curar, como nós vemos em Marcos 9, 22 a 24, com os escribas que, em vez de demonstrar alguma piedade, misericórdia para com aquele pai, eles estavam, na verdade, confrontando seus discípulos, estavam ali de forma maliciosa, achando bom os discípulos não terem dificuldade em expelir aquele demônio, com a multidão em geral, que é retratada nos evangelhos como estando geralmente mais preocupado consigo mesma do que com os outros. João 6, 26, mais preocupado com pão, com peixe, preocupado em coisas passageiras do que realmente uma vida com o Senhor ou com o próximo. E por fim, não menos importante, também com os 9 discípulos, porquanto haviam deixado de exercer sua fé e de se dedicar totalmente à oração, uma oração perseverante. Eles deveriam ter perseverado, deveriam ter continuado. Em maior ou menor extensão, todos eram carentes de fé, pois eram faltosos no exercício de uma fé constante, ardorosa, de uma fé permanente e uma fé operante ali, constante. Em grande medida, a mente e o coração do povo eram pervertidos, isso é, distorcidos, degenerados, voltados para a direção errada, longe de uma confiança integral em Deus. Então, seus corações, suas mentes não estavam totalmente ali na presença de Deus. E nós vemos que nós estamos ou não estamos no Senhor. Nós devemos confiar plenamente, nos entregar plenamente ao Senhor. Nós devemos realmente depender unicamente dele. Uma fé como uma semente mostarda. O que nosso Senhor queria dizer com isso? É o tipo de confiança em Deus que não desiste imediatamente, nem cede ao desespero quando seus esforços não alcançam êxito. Então, uma fé constante, ela mantém seu ininterrupto e vital contato com Deus. Então, portanto, continua a orar fervorosamente, sabendo que Deus, no seu tempo apropriado, do seu modo, considerará a bênção. Então, uma fé perseverante, uma pessoa que não orou ali, ainda que não tenha conseguido, naquele momento, entende que Deus não é um Deus que vai responder segundo o nosso querer, na nossa hora, do nosso jeito. Deus vai responder na hora certa, do jeito que Ele quer, como Ele quer, para a glória dEle. E nós devemos ter essa fé madura, essa vida na presença de Deus, uma vida graciosa, mas uma graça, uma consciência dessa graça que seja uma consciência madura, amadurecida realmente. Em terceiro lugar, nesses versículos, vemos que o reino de Satanás não pode ser derrubado sem muita luta e diligência. Nós não podemos menosprezar os nossos inimigos, ainda que seja um inimigo vencido. Satanás já foi vencido lá na cruz do Calvário, só falta um derradeiro realmente momento e será posto totalmente ali por terra. Então, Satanás é como se fosse um animal já a ponto de ser abatido, acorrentado, limitado, e por isso até a igreja consegue anunciar, proclamar o Evangelho ainda hoje, desde que nosso Senhor Jesus veio, e bendizer a sua palavra, o seu nome maravilhoso. E assim vemos que essa casta se não expele, né? Senão por jejum e oração. E nessas palavras parece haver implicitamente ali uma gentil reprimenda de Jesus aos seus discípulos. O Senhor está exortando seus discípulos ali. Talvez eles estivessem demasiadamente
acostumados, entusiasmados pelo sucesso do passado e tranquilos. A gente teve sucesso, né? Quando nós saímos, nós certamente não precisamos mais ter essa constância na oração. Para quê, né? Mas o nosso próprio Senhor tinha o costume, como de costume, saía para orar. E por vezes lemos nos relatos bíblicos o nosso Senhor ali tirando momentos a sós com seu Pai. Sem oração fervorosa e sem a automortificação diligente, com frequência haveremos de amargar o fracasso e a derrota. O trabalho do Senhor não pode ser feito de maneira desleixada. Então nós não podemos viver uma fé cristã ou exercer, né, uma fé cristã de forma desleixada. 1 João 4,4: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Sim, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós temos vencido certamente no Senhor. No Senhor temos sido vitoriosos, mas nós não podemos, a despeito disso, de forma alguma, subestimar nossos inimigos. Temos que sempre estarmos atentos contra a carne, o diabo, o mundo, que tem sempre buscado nos atrair, buscar que estejamos sendo sucumbidos ali ao erro, ao pecado. Portanto, precisamos revestir-nos de toda a armadura de Deus, e não somente nos cabe nos vestirmos dela, né? Tomarmos ali todos os elementos da armadura, mas também colocá-la para ser utilizada. A espada, a da palavra, o escudo, a couraça, as sandálias, o capacete, tudo deve ser colocado ali para ser exercido, ser colocado para ser utilizado. Mateus 17:20: e nada lhes será impossível. Será que a gente vai conseguir fazer coisas impossíveis, voar, fazer alguma outra coisa? Não, no contexto aqui nós temos que entender. Quando o Senhor Jesus pega e fala que nada lhes será impossível, nenhuma tarefa designada pelo Senhor será impossível. Daquilo que o Senhor nos concedeu, do que Ele nos mandou fazer, aqueles que permanecerem fiéis, permanecerem confiantes ali com o Senhor Deus, certamente serão realmente terão ali a capacidade para exercer aquilo de uma forma profícua, de uma forma proveitosa. Nenhum fardo será então por demais pesado de se carregar. Com Deus todas as coisas são possíveis. 19:26, com Deus todas as coisas são possíveis. Posso todas as coisas por meio daquele que me infunde força, diz Paulo, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Não tudo posso em mim mesmo, tudo posso pelo poder da minha palavra, ou pelo meu desempenho, pela minha força, pelo meu intelecto. Não. Tudo posso naquele, no Senhor, nós somos fortalecidos. Nele, na dependência dele, nós podemos, então, vencer os adversários que têm nos espreitado, que têm angustiado tantos nesse mundo. Que busquemos no Senhor a cada dia crescer essa intimidade, nessa prática perseverante em oração, em leitura, que nós tenhamos nossos momentos devocionais, que nós tenhamos nossos momentos buscando a cada dia sermos mais piedosos, não aos olhos dos homens, mas no Senhor, que Ele cultive em nossos corações, em nossas vidas por um todo, uma mente, um coração, um ser todo rendido a Ele, suprido por Ele, guiado por Ele, que nós busquemos isso, para a honra e para a glória dEle. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.